E já estamos em direto, sim, mas ainda não te vejo. E portanto, como de costume, vou fazer a operação. Que se me acompanhas aqui já conheces, já sabes. Que não há aqui qualquer novidade. Há uma rotina, há uma execução dessa rotina. E ainda bem que acontece nos momentos iniciais. Enquanto tens a oportunidade de chegar, eu tenho a oportunidade de preparar o caminho para te acolher da melhor forma. Sim, e oferecer esta possibilidade também a quem possa estar interessado nela, aqui nesta outra plataforma. Sim, e já está, operação feita. Vejo também já aqui uma pessoa a assistir. Sejas muito bem-vinda, muito obrigado. Não te nomearei a não ser que comentes ou de alguma forma questiones. Tragas qualquer coisa que me faça sentir confortável com manifestar precisamente que estás aí. Muito boa tarde, que sejas muito bem-vinda e bem-vindo quando chegares. Eu, como sempre, vou trazer-te mais um ângulo, mais uma diferenciação para viveres o teu propósito de vida da melhor forma. Seja individualmente considerado ou na tua organização, seja como CEO, como fundador, como colaborador, não importa a posição que ocupes, se queres dar um contributo que expresse então criativamente quem és, que essa é a definição de base que temos vindo a trabalhar ao longo destas transmissões, e já vamos na transmissão número 81 hoje. Então o que vai acontecer é que vamos cada vez mais, com mais ângulos, com mais perspectivas, com mais diferenciações disso que é viver a nossa expressão criativa autêntica, perceber como é que cada vez mais e melhor nos podemos aproximar dela. E portanto é esta a minha proposta para ti, é isto que eu tenho para te dar nestes minutos, no que se vai seguir. Sabes também, ou saberás agora, se não te recordarás e se não acompanhaste as transmissões que antecederam. Estamos agora numa etapa em que há sempre um exercício nestas transmissões, portanto, para ativarmos ainda melhor antes de irmos de férias aquela que é precisamente a nossa expressão autêntica, então vamos tentar que estas transmissões sejam o mais interativas possíveis e que convoquem uma parte em ti, uma dimensão em ti que de facto quer propulsionar-se agora, que quer ir mais além, que quer, se já conhece o seu propósito, então dar aquele extra de excelência, de qualidade, de mestria, de proficiência nisso que já fazes e que podes levar ainda mais além, para que cada vez melhor te represente, cada vez melhor te aqueça, te acenda por dentro e te faça então sentires cada vez mais inspiração para dares isso que tu és ao mundo. E precisamos imensamente disso. Penso que todos conseguimos reconhecer, todos nós que estamos aqui nesta área do desenvolvimento humano, que de alguma forma queremos levar-nos mais além. Sabemos que estamos em tempos que é muito necessário. É muito necessário que aqueles que acreditam nestas ideias possam, de facto, estar na frente das trincheiras, por assim dizer, e não gosto muito de usar metáforas bélicas, mas desta vez parece-me apropriado, em contextos que não são aqueles que mais respeitam e mais nutrem o nosso melhor. Podemos sentir que às vezes estamos em terreno inclinado. Podemos sentir que estamos a dar de nós sem ter um retorno que justifique e que honre esse esforço que estamos a receber. E então pagar o preço é uma expressão que reflete isso mesmo. Veja agora o teu comentário, Leonila, perdoa. Sejas muito bem-vinda, muito obrigado por estares. Vamos a isso então, vamos lá. Pagar o preço. O que é que será pagar o preço? Pagar o preço por viver em propósito, por trazermos cá para fora a expressão criativa de quem somos. E eu faço-te uma questão para, se quiseres responder-me em 30 segundos a partir de agora. E a questão é esta: qual é o tamanho da tua montanha? Qual é o tamanho da tua montanha? Qual é aquele grande sonho, aquela grande necessidade ou grande responsabilidades que tu sentes que se quer manifestar através de ti e que queres agora clarificar? Podes tomar nota ou comentar ou anotar num outro propósito. E 30 segundos a partir de agora. Se já tens uma definição, obviamente é mais fácil se desenvolveres ainda mais os contornos dessa definição agora. Sente a tua energia vital enquanto o fazes. Sente que não é só a tua mente que está a ser convocada a esse trabalho, que é toda a
energia que a tua consciência te está a trazer para que o possas fazer agora. Sim. E se acabas de entrar na transmissão e foste surpreendida por já ver uma pergunta em movimento, pois não há qualquer problema. Chegaste no tempo certo, na tua altura, e vais ter a oportunidade de revisitar. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Alguma resposta? Julieta, que sejas muito bem-vinda como tutalista. Já te vejo, sim. E por isso menciono-te explicitamente sem qualquer comentário da tua parte, porque sei que não te importas e estás à vontade. Acabámos de ensaiar uma primeira pergunta. Qual a grande montanha que representa a tua responsabilidade, o preço que tu sentes que tens de pagar, definido em contornos gerais, mas que, se já tens um propósito e já o conheces, e eu sei que quem está a assistir pode já ter esse propósito, qual é a diferenciação que agora fazia mais sentido ter mais força, mais clareza, mais vitalidade? Foi essa pergunta que fizemos. E podes apanhá-la, tu que chegaste agora também, Raul, bem-vindo, muito obrigado por estares aqui, mais uma vez, meu querido amigo, e também me refiro a ti explicitamente por esse mesmo motivo, ainda estamos nos minutos iniciais. E, portanto, a resposta que nós penso que temos para dar a esta pergunta de pagar o preço é qual o grande motivador que temos para alcançar. Qual é esse grande objetivo, esse grande projeto? Ou essa grande forma de caminhar, essa montanha que pede o melhor de nós para que se possa concretizar na matéria, no aqui e no agora. Porque é em função dessa montanha, é em função desse legado, que é a expressão típica que nós temos no desenvolvimento humano, não é? E a conexão então profunda que existe entre aquilo que nós estamos a ver agora, que é o que nós precisamos de fazer. E então esse algo maior que nós queremos que perfume o nosso comportamento, a nossa iniciativa e tudo de nós, todo o nosso ser, como dizia Fernando Pessoa, como vocês sabem, penso que saberão, põe tudo o que és no mínimo que fazes, dizia, através de um dos seus heterónimos. E é isso. É pormos cada milímetro do nosso ser, cada miligrama da nossa matéria e de tudo o que não se vê, mas que faz completamente a diferença em tudo aquilo que possamos fazer. E aqui, muito concretamente, para podermos sentir, na minha opinião, de uma forma sustentada, construtiva, benévola, verdadeiramente criativa, é sentirmos que faz sentido eu passar por A, por B, por C, por D. Faz sentido eu investir todas estas horas, faz sentido eu investir todos estes recursos, toda esta energia, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, toda a minha atenção, toda a minha capacidade, toda a minha boa vontade, generosidade, todas as virtudes humanas, todos os valores, tudo aquilo que eu quero que me represente, tudo aquilo que tu queres que te represente, que tu queres que te identifique, que tu queres que deixe a tua marca, pois tudo isso em cima da mesa torna muito mais claro tu aceitares, pois com certeza que eu, por isto que é tão importante para mim, com certeza que eu quero pagar esse preço de ser posto em causa nos meus relacionamentos com família, com amigos, que estão confortáveis com uma versão que conhecem de mim, com uma versão que era a versão que eu apresentava eventualmente, ou a versão que me quiseram associar através da sociabilização, da parentalidade, etc. Todos os temas que nós temos vindo a partilhar ao longo destas transmissões. Mas agora chegou o momento em que eu acho que quero ser ainda mais... Quero ter mais clareza na expressão, então, dessa motivação que é a minha. Essa montanha que me faz, então, ter vontade de pagar esse preço. Não é? E como é que eu posso pagar esse preço? Vamos, de uma forma que seja não só uma afirmação da minha capacidade, uma afirmação da minha potencialidade, como
algo que verdadeiramente vai servir a todos, inclusive aqueles que eventualmente vão achar, ou estão a achar já, neste momento, que não faça sentido tu pagares esse preço dessa forma, ou esse conjunto de preços, esse conjunto de decisões que tu tomas e que de alguma forma representam um investimento, sim, em tu poderes trazer à tona o teu melhor e de facto poderes viver uma vida da qual te orgulhas, te gratificas e que sabes que está verdadeiramente a dar o teu melhor contributo para ti e para tudo aquilo que te rodeia. Tens alguma noção relativamente ao que é que isso possa ser agora? Chegaste a ter alguma notificação? Queres pôr aí alguma nota do universo, alguma notificação do intangível relativamente a esta questão que eu te coloquei? Queres colocar aqui nos comentários? Termos o discernimento sobre os preços que devemos pagar em cada momento. Como é que os podemos pagar da melhor forma? E quais as consequências que advêm dessas mesmas causas, que são termos, então, o compromisso com a expressão autêntica de quem somos, com a manifestação do nosso propósito de vida, seja em que contexto seja, é uma condição fundamental para otimizarmos o nosso caminho. De acordo com a nossa própria forma de caminhar, não de acordo com aquilo que A, B, C ou D possam dizer, não. De acordo com aquilo que nós sentimos. Que nós sentimos a vir de dentro. A querer ganhar força cá fora. A querer trilhar o caminho na medida em que vamos caminhando. Porque então é com este GPS interno que vamos fazendo então essa conciliação entre aquilo que é a força da nossa visão, independentemente do seu tamanho. Eu falei qual é a grande montanha, porque na verdade pode ser uma grande montanha para ti, e é isso que conta fundamentalmente, e pode não ser uma grande montanha para o resto do mundo. Por exemplo, para mim, das maiores montanhas que existe na vida é a parentalidade. Uma parentalidade propositada, consciente, para permitir que outro ser humano ou outros seres humanos desabrochem e tragam cá para fora o melhor daquilo que eles são. Isso pode ser imensamente mais importante do que outras montanhas socialmente pintadas como tal. E não quer dizer que não sejam montanhas para as pessoas envolvidas. O que quer dizer é que nós tendemos a minimizar funções que têm uma importância suprema nas nossas vidas e nas vidas dos outros, em prol de grandes ideações que depois, em termos de tradução prática, mais tarde, quando estivermos à beira da despedida deste caminho, a que chamamos vida, nesta forma humana, claro, podemos pensar, pois se calhar aquele tempo que eu dediquei àquela prioridade, queria mesmo estar a gastar aquele tempo todo a enviar e-mails no escritório às tantas da noite, aqueles dias. Se calhar não. Veja agora o teu comentário, Leonila. Mais do que os preços a pagar, sou mais de retribuir investimentos feitos. Faz sentido? Completo e total sentido. Faz completo e total sentido. Quanto a sentido, penso que terei de atualizar o GPS. Vou continuar a ouvir até chegar lá. Leonila, tu já tens uma certa proficiência em propósito, parece-me bastante proficiência, e portanto eu vou pegar no teu comentário nessa mesma ótica. Obviamente já estás a trazer um contributo significativo a partir dessa proficiência que tu já tens, e com certeza que faz todo o sentido considerar a questão da retribuição dos investimentos. Desde que esse return on investment, desde que essa retribuição de investimento, se quiseres, e eu agora usei mal o termo, na verdade, porque associei a palavra retribuição à palavra retorno, mas não é necessariamente assim. A questão tem a ver precisamente com a questão da reciprocidade das dimensões que estão a ser investidas, obviamente. Nós sabemos que isso é muito verdade, por exemplo, nos relacionamentos humanos. O que acontece é que às vezes, naquilo que não depende de uma resposta direta e objetiva do exterior, o que acontece é que podemos até chegar a um ponto de culminação, um ponto de singularidade na expressão do nosso propósito. Nós podemos ter dificuldade em ver as retribuições a acontecerem, se o arco longo... Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Se o arco longo do nosso investimento
não tem ciclos de retorno que sejam curtos, entretanto. Faço-me entender? E é por isso é que é tão importante, como eu tenho reforçado ao longo das transmissões, nós criarmos ciclos operacionais curtos também, quando os projetos são grandes, de ação-reflexão, e que isso reflita no nosso comportamento diário, para que haja então essa prototipagem da expressão do nosso propósito, de uma maneira que nós consigamos, por exemplo, fazer precisamente o que tu referes na segunda parte do teu comentário, que é de irmos atualizando o nosso GPS. Porque é precisamente isso que acontece num caminho com propósito, que está otimizado, é que o GPS vai sendo reajustado com essa regularidade, com essa recorrência, em que nós vamos tendo então a capacidade de adaptar a nossa forma de caminhar em função dos sinais do exterior. E isso vai acontecendo à medida que vamos caminhando. E obviamente o ideal é sermos capazes de o fazer momento a momento, como agora se diz, em tempo real. E como eu também tenho partilhado nestas transmissões, quando é que sabemos que isso está a acontecer? Sabemos que isso está a acontecer quando conseguimos sentir que temos respostas que são funcionais à vida, que não só não geram negatividade, seja o que seja que acontece, há muito pouco atrito na forma como lidamos com a vida. Portanto, seja bom, seja mau, conseguimos navegar. E sentimos então essa emanação a vir de dentro da expressão autêntica de quem somos, enraizada nessa base de profunda presença. Eu tenho reforçado isto também ao longo destas transmissões, dessa dimensão intangível da consciência que subjaz a tudo o que é e em cada um de nós, e que se está a brotar, está a fazer com que o universo se possa verdadeiramente expressar através de nós. E veja agora o teu comentário, Leonila, mais uma vez. Claro que sim, qualquer longa jornada tem estágios e etapas, ou não se irá longe, certamente, com certeza. E isso remete-me para o que eu tinha preparado precisamente de exposição para esta transmissão, que tem a ver com o imperativo do arquiteto, ou de arquitetura, se quisermos, que é tanto maior quanto mais complexo é aquilo que nós tínhamos para manifestar. E a Julieta sabe, temos falado sobre isto. Julieta, penso que te recordarás sobre as transmissões do planeamento, por exemplo, dos sistemas do propósito e outras, que já foram há uns meses atrás, mas é verdade em que vimos a importância de termos uma abordagem sistémica, o mais possível, a tudo aquilo que nós percebemos que são prioridades, e em especial prioridades alongadas no tempo. Porque vão solicitar não só a ativação dos nossos hábitos recorrentemente, para mesmo que não tenhamos ainda uma visão muito clara, conseguimos reservar blocos consistentes de tempo, de atenção, de energia para recorrentemente, idealmente diariamente, ou se não é possível diariamente, pelo menos mais vezes na semana do que aquelas em que isso não acontece, dedicarmos então esse investimento para libertar cada vez mais clareza, granularidade na visão e fluxo de manifestação ativa, operacional, prático, para que sejamos cada vez mais como Bruce Lee, entre aspas, na expressão do nosso propósito. Faz sentido? E portanto é muito isto. Nós procuramos ser o mais plenos possível em desempenhar os papéis do nosso propósito e podemos ter de usar vários chapéus para o podermos fazer. Temos de ter de usar o chapéu do arquiteto, que então tem uma visão clara, uma visão ampla, uma visão também granular, detalhada das atividades segmentadas por etapas, por fases de execução dessa obra, desse projeto. E depois temos de usar e ser capazes de usar e de ativar também outro tipo de chapéus à medida que vamos avançando. E esses chapéus podem ser os chapéus, e são muitas vezes os chapéus, do empreiteiro. Do empreiteiro que já tem o plano da obra e então ele está a organizar os operacionais dessa mesma obra, os elementos, os processos, as dinâmicas, todo o tipo de constituintes que vão fazer com que esse projeto conheça a luz do dia e tenha sucesso máximo na sua manifestação. E depois podemos, obviamente, desempenhar todo o tipo de papéis que nós já sabemos que fazem parte do nosso propósito, daqueles que são mais vinculados à mestria do campo onde nós estamos.
E claro, obviamente, pensando no teu caso, Julieta, a questão de nutricionista, obviamente é importante que tenhas um domínio sólido do conjunto de atividades que está subjacente a esse papel. E então podemos nos valer de todo o tipo de ferramentas. Se estamos a fazer um percurso autodidata de aprendizagem, podemos ir, por exemplo, àquela base de dados que eu já mencionei aqui, o.NET, que basicamente uma ramificação do departamento, um site, que é uma ramificação do Departamento de Emprego norte-americano e tem um conjunto de detalhe funcional sobre um conjunto de perfis. E nós podemos usar isso, mesmo já tendo feito um percurso convencional de formação, credenciado, ou outro tipo de cursos, podemos usar isso, por exemplo, para orientar o conhecimento granular dos papéis que estamos a desempenhar. E especialmente, se temos de assumir uma quantidade relativamente ampla de papéis para os quais não tivemos então esse percurso organizado e sistematizado e, por exemplo, somos bootstrappers, não é? Empreendedores solitários e que estão a ser financiados por capitais próprios no seu propósito, ou financiados por clientes, diretamente por clientes, em que o ciclo de negócio é financiado pela aquisição de clientes, que este é o significado de bootstrapping específico. E então pode ser muito importante neste arranque, enquanto somos os homens e as mulheres dos 7 ofícios, entrarmos buscar essas referências para conjuntos de competências. E obviamente nada substitui a possibilidade de aceder a mentores, de aceder a coaches, de aceder a outro tipo de profissionais de orientação, vinculados àquilo que nós queremos fazer. Não só à mestria do campo específica, mas obviamente à mestria da geração do significado e da concretização da manifestação a partir da base autêntica de quem somos. É isso que eu faço. É isso que a Leonila faz, tanto quanto percebo também. Sim. E, portanto, podemos servir-te nessa ajuda, em diferentes fases dessa ajuda, com diferentes focalizações, e nós e todo um outro conjunto de fontes. E é isso que tu deves fazer. Deves munir-te de todo o tipo de armas que possas necessitar para concretizar o teu propósito. São livros, são artigos, são cursos online, são profissionais de coaching, de mentoria, de acompanhamento, de aconselhamento. São vídeos diários, este tipo de transmissão. É falares com aquele amigo que está a fazer aquilo que tu queres vir a fazer. É escolheres um mentor para teres um processo de mentoria antiga. Acompanhá-lo o mais possível com a tua presença, porque já sabes que está num campo, num setor de atividade em que isso faz todo o sentido? Ou vais ter de trilhar o caminho por ti? Porque estás num campo, numa zona em que o conjunto de competências, capacidades, talentos e dons também a ser expresso é de tal modo inovador que tens de então fazer essa articulação múltipla de saberes. Tens de ser multi-knowledge, multitasking. Tens de ter a capacidade, então, de seres um neo-renascentista e combinares de uma forma singular múltiplos ramos do conhecimento e do saber humano. O que é para ti? O que é que será para ti? Faz parte do teu preço? Isto que estamos aqui a falar. Queres colocar aí nos comentários se faz parte do teu preço? Esta ideia da combinação neo-renascentista de competências, capacidades, saberes em torno da expressão do teu propósito e nesta focalização muito específica do pagar o preço para viveres o teu propósito? Ou achas que é precisamente o polo oposto? Que é teres uma especialização muito coesa em muito poucas qualidades e capacidades que são absolutamente decisivas para poderes desempenhar de uma maneira que faz a diferença nessa etapa. Multipotencialista, claramente. Veja aqui o teu comentário, Leonila. Sim, não me surpreende. Não me surpreende. Sim. Sim. O que nós também sabemos é que existe aqui um espectro de integração. Faça como estas coisas acontecem. E muitas vezes pagar um preço pode ser pagar um imenso preço por seres o melhor profissional a fazeres uma só coisa que naquele contexto
onde tu desempenhas a tua atividade propositada, ou queres vir a desempenhar a tua atividade propositada, tu sabes que é isso que vai fazer verdadeiramente a diferença. E nós sabemos que isso acontece em contextos mais tradicionais, em que o conjunto de competências, a forma como esse conjunto é expresso, já está definido. Por exemplo, no futebol, para dar apenas um exemplo, nós falámos isso ontem, Julieta, penso que te recordarás, o Cristiano Ronaldo, ou qualquer atleta, mas o Cristiano Ronaldo é super falado, sabe que à partida, para desempenhar com muito sucesso um determinado tipo de função, ele já tem um conjunto de competências e de atividades e de capacidades que ele pode e deve exponenciar à altura da sua própria identidade, da sua própria individualidade, mas que não o desafiam em termos da construção do campo, em termos de ele próprio fazer a sua própria montanha, ou se quisermos trazer a expressão exata, fazer como se fosse uma pirâmide ancestral, ele já não vai ter de fazer esse trabalho dessa forma tão marcada e tão clara como teria de o fazer se fosse um Elon Musk, por exemplo. E estou aqui a dar o exemplo do Elon Musk porque é um exemplo que à partida pode ser mais ressonante para ti, que me estás a ver agora, ou que me podes vir a ver mais tarde, noutras plataformas, não só esta, porque tem então essa fama de ser um meta-empreendedor que adquiriu um cabaz amplo de conhecimentos e que, através do uso do pensamento por primeiros princípios e também assenta em modelos mentais de qualidade, foi capaz de recombinar, então, esses saberes para se propulsionar na manifestação, na realização dos projetos que tem em mãos ou que ainda venha a ter. Veja agora o teu comentário, Julieta. Obrigado por o trazeres, mais uma vez. Às vezes a visão turva também não nos permite ver alguns retornos ou o big picture do sistema compõe um propósito, sem margem para dúvidas, em especial nas etapas mais iniciais, mais preliminares. E eu passei por isso, com certeza. Uma abordagem mais completa e abrangente também permite ver outros passos dados de encontro ao propósito. A serendipidade, diria eu. Que é um conceito muito importante a termos em conta, sim. A abordagem indireta. Pagando no pagar o preço, sim. Há passos que podem ter de ser dados que custam, mas as prioridades devem também ser reavaliadas. Com certeza, só com prioridades reavaliadas é que sabemos que passos ativados não ficam isolados, mas se convertem em hábitos. E também já falámos o que é que Aristóteles falava sobre isso, não é? A excelência é um hábito, nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, com certeza que esta ideia é absolutamente fundamental. Evitando uma dormência à vida e possíveis arrependimentos. Claro. No meu caso, sacrifício da vida pessoal / familiar em prol da profissão e procura em servir o próximo. Sim. Sim. E nós sabemos o quanto isso pode acontecer. E nós sabemos o quanto isso pode acontecer quando estamos a procurar servir, mas não temos controle sobre as circunstâncias e sobre o contexto em que servimos, e que pode implicar horário de trabalho, podem implicar influência de chefias, pode implicar o próprio sistema de serviço da organização da qual fazemos parte, na qual nos inserimos. E fizeste um comentário extremamente rico, Julieta, e agradeço por isso, tal como já tinham sido os comentários da Leonila, claro. Mas tudo isso está aqui em causa, sim. Portanto, evidentemente, nunca podem haver soluções chapa 5 de fazer só isto ou fazer só aquilo. É evolucionário o preço. Essa é que é essa. O nosso preço é evolucionário, o nosso preço depende das etapas que estamos a atravessar, das fases de manifestação daquilo que estamos a querer concretizar e das nossas próprias vicissitudes, daquilo que estamos a encontrar no terreno e a cada passo que vamos dando. O que é fundamental, e é o que eu estou a ver aqui, em todos os comentários e em todas as participações, há essa responsabilidade, há essa apropriação, essa ownership de refletirmos sobre, de facto, o que é que queremos dar, o que é que queremos poder vir a libertar cada vez mais, como é que queremos caminhar de uma forma que verdadeiramente nos represente e faça sentido para nós. Então, sim, estamos em posse desse grande princípio da causa e do efeito, desse princípio da responsabilidade, ou que também é chamado de karma. Sim, os termos mudam, mas é sempre a mesma coisa.
em que estamos a assumir a responsabilidade por co-criar a nossa vida em parceria com o universo de uma forma funcional, de uma forma que faz, de facto, sentido para nós. E agora eu gostava de te deixar com um último exercício. Certo? E o último exercício é muito simples. E eu vou-te pedir então que sintas a tua energia vital, por exemplo, nas tuas mãos. Estão vivas ainda? Ainda tens mãos? Sentes as tuas mãos? Ok. E então, vamos assentar. E a pergunta é esta. Há alguma coisa que eu sinta que posso pagar do meu preço? Agora? Alguma coisa prática que eu sinta que posso pagar do meu preço? Agora? 15 segundos para responder a esta pergunta. Cinco segundos. Muito bem. Muito bem. Há respostas desse lado? Alguma resposta que tenhas tido? Não precisas partilhar exatamente qual. Podes fazê-lo ou não, mas pode ser privado também. E deve manter-se privado se é sensível. E então, a sugestão que eu te dou é, se tens uma resposta sobre esse preço que está mesmo a pedir para ser pagado agora e de uma forma muito prática, muito operacional, podes levá-lo então à culminação, à manifestação, à concretização. Podes marcá-lo na tua agenda, podes colocá-lo na tua agenda, ou não precisas colocar na agenda, consegues te comprometer já com fazer isso mesmo, por exemplo, a seguir esta transmissão. É possível fazeres isso. A mestria de pagar o preço passa precisamente, na minha opinião, por sermos o mais céleres possível em pagar o preço e também é um preço que se paga, sermos o mais eficazes e fluidos a aceitar que há preços que ainda não podemos pagar, mas que podemos estabelecer determinadas condições lúcidas, sinceras, reais, não de autossabotagem, também já falámos sobre isso em transmissões anteriores, em que, quando chegar o momento, eu vou-me manter alerta e eu vou estar vigilante. E eu pagarei o preço quando chegar o momento, não antes. Nós já sabemos que o propósito, a manifestação do nosso propósito é um jogo de paciência. É um jogo de paciência, é um jogo em que somos solicitados a saber aguentar tanto quanto agir. Quais os passos, quando é que os damos e como é que os damos e com quem. E portanto aceitamos que fazemos o que podemos e o que podemos no melhor daquilo que podemos. Mais além, no seu devido tempo. Quando esse tempo chegar, cá estaremos para pagar esses preços e fazer aquilo que tem de ser feito. Muito obrigado por estares aí. Por hoje é tudo. Vamos vamos levar para os nossos serões estas ideias e, espero eu, vão conhecer desenvolvimentos. Amanhã vamos ter mais uma transmissão relacionada e essa transmissão vai ser os papéis. Os papéis. Vamos falar mais sobre os papéis que desempenhamos e podemos desempenhar para libertar, então, cada vez mais e melhor a expressão autêntica de quem somos. Estás em stand-by, diz-me, Julieta. Sim, às vezes é necessário. Só não deixemos que esse stand-by nos retire da dimensão do estado de alerta que é absolutamente fundamental para quando chegar a hora, on. Colocarmos o on que a vida nos pede. Namasté, meus queridos. Obrigado por estares aí. Até breve. Até amanhã.